Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Canal Esportes de volta aqui ao comando pelos próximos dias. Daí na próxima meia hora nós vamos trazer muitas notícias com um resumão daquilo que foi destaque no final de semana pelas séries D, C, B e A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, de forma crescente nós trouxemos aqui a participação do futebol de Alagoas em 3 das 4 divisões que a Confederação Brasileira de Futebol tem movimentado, todo final de semana com muitas partidas. A Série A foi marcada por clássicos, na Série B, jogos importantes com derrota do CRB, que segue sem vencer em Maceió. O CSA também tropeçou aqui na capital alagoana diante do Brusque de Santa Catarina. E daqui a pouco nós vamos ouvir os técnicos, fazendo análise, repercutindo em entrevista coletiva o desempenho pífio do futebol de Alagoas na Série B e na Série C, frustrante, porque todos esperavam que o CSA pudesse aí embalar com uma vitória na última rodada sobre o Floresta, nesta partida contra o Brusque, mas a situação ainda continua muito complicada no Centro Esportivo Alagoano. E na Série D tivemos clássico em Arapiraca, Cruzeiro e Asa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes, além de um fato triste registrado neste final de semana, Mais um momento em que vale realmente a discussão e o espaço aqui do programa para ser colocado em evidência. Os atos de racismo na Espanha, que provocaram a expulsão de Vinícius Júnior na partida contra o Valência neste final de semana. O jogador, inclusive, em nota, já foi publicado, inclusive, em suas redes sociais, até ameaça deixar o futebol espanhol diante de mais um ato de racismo que o atleta sofreu numa partida do Campeonato Espanhol neste final de semana. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Ao vivo pelo portal gazetaweb.com e pelas nossas redes sociais, ferramentas importantes para você acompanhar a reprise do programa. Eu quero começar esta edição do programa Canal Esportes falando de mais um episódio negativo para o futebol. O futebol que movimenta paixões, o futebol que promove situações de lazer para centenas de pessoas, mais uma vez no velho continente, na Espanha, para ser mais preciso, em uma partida do Campeonato Espanhol, o jogador brasileiro Vinícius Júnior, que foi revelado pelo Flamengo e é atleta da seleção brasileira e que hoje veste a camisa do Real Madrid, passou por uma situação mais uma vez que nós estamos aqui muito revoltados, chateados com todo esse episódio que ganhou uma grande repercussão, uma repercussão mundial e que gerou também uma manifestação do clube no qual detém os direitos do Vinícius Júnior, que é o Real Madrid, na partida contra o Valência. Está aqui a imagem do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se reunindo com o Vinícius Júnior, demonstrando o apoio do clube para esse momento para o jogador, Um momento realmente muito complicado quando se fala de ações que são desenvolvidas para combater o racismo. Vamos colocar em tela cheia, então, esse momento em que o Florentino Pérez, presidente, homem forte do Real Madrid, recebe Vinícius Júnior para poder declarar o apoio do Real Madrid, equipe que detém os direitos do Vinícius Júnior nesse momento complicado, para depois comentarmos as imagens do jogo de ontem. Vamos lá. Aí o momento que o Florentino Pérez recebe o Vinícius Júnior no clube, para poder conversar com o jogador e oficialmente declarar apoio. Por que essa provocação do presidente Florentino Pérez para conversar com o Vinícius Júnior? Porque depois da partida contra o Valência, o Vinícius Júnior, que foi expulso nesse jogo, pois é, mas por outro fato, viu, gente? Foi expulso nesse jogo, ele acabou em suas redes sociais se manifestando e colocando algumas coisas que na matéria, inclusive, vem dizendo sobre possível saída do futebol espanhol. A matéria do Globo Esporte traz detalhes a respeito desse assunto, desse posicionamento do Vinícius Júnior em suas redes sociais, deixando claro, colocando em dúvida aquilo que pode realmente fazer com esse processo. Essas imagens aqui, já na antecipação do nosso Emerson, ali o nosso mineiro, já mostram o que é que realmente aconteceu dentro de campo. Imagens da DAZN, que estava transmitindo a partida em um ângulo muito diferente daquilo que se vê. Você pode acompanhar alguns momentos em que o Vinícius Júnior é chamado de negro, chamado de macaco, sons de animal feitos exatamente das arquibancadas em direção ao jogador, o que é triste, o que é lamentável. E o Vinícius Júnior sendo chamado inclusive de cachorro, por um grupo de torcedores do Valência.
que até o momento eu esperava um posicionamento mais veemente, né, do Valência nessa situação. Nós não podemos relativizar uma atitude como essa, nem classificar como um fato isolado. O certo é que o Vinícius Júnior, na sequência da partida, emocionalmente, eu diria, destruído no momento daquele, acabou agredindo um jogador do Valência em um lance de discussão e acabou sendo expulso. Nada que a gente possa, por exemplo, dizer que um erro justifica o outro. Mas é inadmissível, nos dias de hoje, nós estarmos convivendo com situações como essa, que gerou, inclusive, manifestação nas redes sociais do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, de atletas que brilharam, Rivaldo, atletas que brilharam no futebol espanhol, repudiando a atitude de alguns torcedores, de boa parte, tá certo? Precisamos dizer, não um pequeno grupo, de boa parte dos torcedores em relação ao Vinícius Júnior. Quase todo o estádio, cara. Quase todo o estádio no jogo de ontem falando exatamente, cometendo exatamente esse tipo de ato que acaba manchando a história do esporte. Eu espero que a Federação Espanhola, que ela possa realmente tomar as providências a respeito desse assunto, de repente, como ordem disciplinar, punir o Valência, que a instituição, infelizmente, acaba sendo prejudicada, mas precisa também melhorar o comportamento de seus torcedores, porque ontem foi com Vinícius Júnior, amanhã pode ser com outro jogador brasileiro, pode ser com um jogador de outra nacionalidade. E aí, como fica a situação? Cada um sabe o peso que tem e como realmente provoca-se uma bagunça as críticas e a forma como essas críticas são manifestadas. E, sinceramente, de todos os atos racistas que já vi no futebol espanhol, que inclusive lembra o fato do Daniel Alves, que jogaram uma banana, tiraram uma banana para o campo, e o Daniel Alves simplesmente ignorou, pegou a banana e comeu e devolveu para o torcedor. Esse daí, em termos de participação do público, foi um dos mais estarrecedores, porque foi praticamente todo o estádio ali fazendo gestos em tom de racismo, né, para poder atingir o jogador Vinícius Júnior. Então, essa daí foi uma das manifestações do Vini Júnior, né? O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Diz, isso não é futebol, na La Liga. Vinícius Júnior, que também se manifestou pela expulsão, no momento ali fora dessa situação de racismo, mas provocando ali alguns jogadores do Valência. Uma partida de muita rivalidade. O Neymar se posicionou a respeito do assunto, dizendo: estou contigo, Vini. O Paquetá também. Muitos atletas, né, que convivem com o Vinícius Júnior, brasileiros, estrangeiros, também manifestando esse apoio. Tá aí o Camavinga, também dizendo sempre contigo. Muitos jogadores, de fato, se manifestando, né? O Vinícius Júnior que ameaçou, de fato, né? O Éder Militão, né, que está ali ao lado do Vinícius Júnior também na Espanha. Então tem muitos jogadores aí se manifestando diante desse fato, que acaba sendo uma página triste no futebol. Courtois, grande goleiro, Mbappé também se posicionando a respeito dessa atitude. E já passou da hora, né, de medidas de fato, né? Nós precisamos de medidas que venham realmente disciplinar esses torcedores, né? De repente, não é só punir com portões fechados, é identificar as pessoas envolvidas. Tinha muita gente no estádio, mas tenho certeza que na estrutura tecnológica dos estádios da Europa é possível identificar boa parte desses torcedores para que eles possam assumir e responder criminalmente por esse tipo de situação. E espero, viu, que muitos torcedores brasileiros não venham copiar o que é de lá de fora, porque nós temos uma mania de valorizar as coisas negativas também de fora e que não traga para cá outros episódios como esse que nós já acompanhamos em diversos momentos, né, nos gramados do futebol brasileiro, sendo provocados por grupos de torcedores que se acham muitas vezes assim, na necessidade de querer aparecer, se acham no direito de estar mexendo exatamente com origens, falando de vidas de pessoas, falando de situações que são consideradas dentro de um processo natural da raça humana, que acaba sendo muito importante, o convívio, o equilíbrio e a condição que acaba sendo para todos nós de prevalecer o respeito. Nós temos que respeitar as pessoas e acabar com esse pensamento idiota de que cor define personalidade, define gênero, define condições de vida. Isso é uma coisa que, sinceramente, deve ser banida da vida humana, tá? Todos nós somos iguais. E aí vai nossa solidariedade também para o jogador Vinícius Júnior.
Nós vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes falando de futebol de Alagoas, né? Diante de uma situação que nós vivemos no final de semana, o CSA jogou contra a equipe do Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no estádio Rei Pelé. O CSA que vinha de vitória na última rodada, quando enfrentou o Floresta, lá no interior, aliás, lá na capital cearense, em Fortaleza, enfrentou o Floresta e venceu pelo placar de 2-0. Nesse reencontro com a torcida, o CSA não teve muita sorte não. Acabou tendo muitas dificuldades e apenas empatou com o Brusque em uma noite que brilhou muito. Os dois goleiros de CSA e do Brusque para essa permanência do resultado sem gols. Vamos ver. Tá aí o que a gente queria. Bola rolando no estádio Rei Pelé, tá valendo. Torcida sente isso, levanta o tom. Vem o chute de fora, soltou o goleiro, toque, ela vai pela linha de fundo. Vem levantamento na área, cabeçada. Vem cruzamento de novo para a área. Quem sobe, passou por todo mundo. O ponto alto até agora. Olha o CSA no ataque, a tentativa. Vem de novo o CSA. O chute ali de fora da área. Visando o time da casa. Olha o Brusque que bolou na frente. Guilherme bateu. Gol! Não vale mais nada. Já subia a bandeira, marcado o impedimento. Rolada de bola mais atrás, vem a tentativa do chute de fora da área. Vai o Everton Bala, levantou na cabeçada, bola vai pra fora. Trocar a peça e trocar. Olha só que bolão na grande área, a tentativa era pro Everton Bala. Ele vai com o pé direito, bateu o Cedric, pegou mal na bola. Abertura de bola na direita, Diego Tavares olhou para a área, fez o cruzamento, Olávio de cabeça, ela saiu à direita do Matheus. O quadricolor tenta de novo, lá pela esquerda. Tentativa do chute da entrada da grande área, Dalberson caiu bem para fazer defesa segura. Vem o Lucas Poleto de fora, o chute, defende Dalberson. Cobrança na marca do pênalti. A sobra, Rodolfo na entrada da área, ajeitou, bateu em cima da marcação. Sobra ainda dele de pé esquerdo. Dalberson de novo caiu para fazer a defesa. Lançamento para a direita, Arnaldo levantou lá para a grande área. No momento em que o Vinícius Gomes do Amaral apita e aponta o centro de campo. Fim de jogo no Rei Pelé. Não foi um bom resultado, não foi um resultado que o torcedor do CSA esperava, esse 0-0 com a equipe do Brusque no estádio Rei Pelé. Depois do jogo, o técnico Vinícius Bergantin fez uma avaliação desse resultado, classificando todas as dificuldades que o CSA precisou enfrentar, da doação da equipe, que tentou em alguns momentos até pressionar o Brusque, mas que acabou sendo um processo insuficiente para que a equipe pudesse alcançar mais 3 pontos na sequência da Série C. Teve um jogo muito difícil contra o Brusque. A gente conseguiu uma consistência defensiva, mas a gente queria ter tido mais chances de gols, ter tido mais volume, algumas tomadas de decisão para a gente chegar ou para a gente definir as jogadas, né? No primeiro tempo a gente sabe de alguns contra-ataques que a gente acabou travando o jogo, não conseguiu chegar. No segundo tempo, né, ficou um pouco mais morno, vamos dizer assim. A gente conseguiu, né, segurar um pouco a questão ofensiva do Brusque, mas a gente queria criar mais. A gente precisa ter essa agressividade maior no último terço, de buscar o gol, de jogar em casa, né? São jogos difíceis, a gente lembra bem, né, o jogo que foi do Brusque. Não é desculpa nem nada, mas são jogos iguais, jogos difíceis que a gente tem que fazer um algo a mais, né? Tentar ser mais agressivos e transformar um empate difícil, assim, transformar um jogo desse difícil em vitória. É verdade, a gente acabou forçando algumas bolas no segundo tempo, não conseguiu ficar com ela por mais tempo para criar as oportunidades, né? E isso bate e volta acabou fazendo mal para a gente. A equipe do Brusque acabou crescendo um pouco. Eu acho que faltou um pouquinho daquela tranquilidade, né, para a gente se impor, colocar os jogadores no campo de ataque, agredir a última linha do Brusque e tentar transformar em lance de gols. A gente no final acabou tentando algumas ligações diretas, algumas jogadas mais longas, e isso acabou atrapalhando um pouco a nossa
o nosso poder ofensivo, o nosso equilíbrio no jogo e a nossa confiança. Olha, não sei se o tempo da mudança acho que teria influenciado não. A gente fez esse primeiro tempo equilibrado, foi o primeiro tempo melhor. Eu vou tocar num ponto aqui que a gente precisa trabalhar também, a nossa parte mental, de ter mais confiança, de acreditar, no nosso potencial. A gente entende em alguns momentos a questão, da torcida que sempre apoia. Eu falo para eles que depende muito da nossa energia, e às vezes alguns erros de passe estão se transformando, em situações que está pesando um pouco para os atletas. Eu acho que isso é normal, tá? Pela fase, pelo histórico, ainda está carregando muita coisa. A gente conseguiu ter boas apresentações contra o próprio Brusque na Copa do Brasil, bons resultados, o Inter dentro, fora, mas a gente precisa de uma sequência positiva, para entrar na competição e aí, trabalhar bastante essa parte mental, mas internamente, a gente tem que trabalhar isso, se fechando, se unindo cada vez mais. Eu vejo um grupo de atletas que treina muito, que quer muito, e às vezes as coisas infelizmente demoram a acontecer, ou quando você entra num jogo tão igual como esse, acaba pesando essa questão mental. Então a gente tem que ter bastante sabedoria num momento como esse, tá? E fazer o simples bem feito, Não tem outra maneira, de você recuperar uma certa confiança, de você retomar, a não ser treinar muito, correr muito e fazer o simples bem feito. E aí se impor e ganhando essa confiança de novo e conseguindo, os resultados positivos. Em nenhum momento eu coloco os 3 zagueiros para ser defensivo, tá? Pelo contrário, a gente coloca os 3 zagueiros para ter uma saída. Depois do jogo contra o Inter, os adversários passaram a travar muito a saída de bola nossa pelo lado esquerdo, o lado do Foster. E a entrada do Paulo César foi justamente para a gente dividir essa saída. Saída do lado direito com o Paulo César, saída do lado esquerdo com o Foster, para tentar buscar um volume, uma saída mais limpa para o campo de ataque. Tá? A gente conseguiu, em alguns momentos, ter uma saída boa, chegava no último terço, não conseguia agredir, não conseguia transformar esse último terço em finalizações. Não aproveitamos algumas situações de 2 contra 1, às vezes um pouco afobado, mas jamais é para a gente ficar defensivo e ficar só se defendendo. Esse é o técnico Vinícius Bergantin do CSA, avaliando o resultado, como você acompanhou nessa entrevista coletiva no pós-jogo de CSA 0, Brusque de Santa Catarina também 0. Vamos dar uma olhada agora na classificação de momento da Série C e dos próximos jogos também, Vamos ver quais serão os adversários na próxima rodada, quem o CSA vai enfrentar na sequência da competição. Lembrando que o São Bernardo é a equipe de melhor campanha até aqui nesta Série C. Em 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, tem 12 pontos. O Confiança, que vinha também fazendo uma grande campanha, vencendo todos os seus jogos, mas perdeu exatamente para o São Bernardo na última rodada, lá no interior de São Paulo, pelo placar de 3-1, e com isso, agora fica na 2ª colocação. O Botafogo da Paraíba é o 3º com 8 pontos, grande campanha do Botafogo da Paraíba nesse início de Série C. O Ipiranga do Rio Grande do Sul é o 4º com 7 pontos. Olha o Amazonas aí, representando o norte do país, em 5º com 7 pontos. Em 6º, o tradicional Figueirense com 7 pontos. Em 7º, o Brusque também com 7 pontos. E o Pouso Alegre, que subiu no ano passado na Série D, eliminando inclusive o asa da competição, está na 8ª colocação com 7 pontos. Esses 8 hoje estariam classificados para a 2ª fase da Série C. São 8, tá, gente, que se classificam nesta primeira fase, e aí acontece aquele chamado cruzamento olímpico na 2ª fase da competição. O primeiro colocado enfrenta o 8º, o segundo enfrenta o 7º, o terceiro o 6º, o 4º enfrenta o 5º colocado. Então, esse cruzamento olímpico para a 2ª fase da competição. O CSA está na 12ª colocação com o resultado de 0-0 com o Brusque, com apenas 5 pontos. Se dermos uma olhada na próxima rodada, passando para a rodada seguinte da Série C,
O CSA vai jogar no domingo, às 4h30 da tarde, contra o líder São Bernardo, no estádio Repelé. Outra carne de pescoço. O CSA terá pela frente aqui em Maceió, mas precisa vencer. É o que resta ao CSA ter que vencer a equipe do São Bernardo no próximo domingo aqui em Maceió. O técnico Vinícius Bergantin terá a semana inteira para trabalhar a equipe do CSA até esse jogo contra o líder e 100% de aproveitamento na competição, São Bernardo, que tem sido a sensação desta Série C no início desta terceira divisão do futebol nacional. Agora vamos falar de Série D. No último final de semana tivemos em Arapiraca, pela primeira vez na história, duas equipes de uma mesma cidade disputando um campeonato nacional. E o clássico Cruzeiro e Asa, ou melhor, Asa mandante contra o Cruzeiro. As duas equipes chegaram bem neste confronto. O Asa até então, em 2 jogos, 2 vitórias na Série D. O Cruzeiro, 1 vitória em casa e 1 empate na última rodada com o Retrô. O resultado foi construído por uma análise inteligente dentro de campo do técnico Adriano Rodrigues, que parou as principais peças do técnico Paulo Roberto do Asa, encaminhou com a participação de um velho conhecido do futebol de Alagoas, o meio-campista Aurélio, para o setor de ataque e com 2 gols dele, Aurélio, ex-CRB, o Cruzeiro conquistou uma vitória importantíssima para poder alcançar uma posição de destaque neste grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada como foi o jogo no último sábado em Arapiraca, com um clássico entre Asa e Cruzeiro, duas equipes da mesma cidade que mexeu com o torcedor arapiraquense nesta 4ª rodada da Série D. Ele tentou, pintou no contra-ataque pela esquerda, Pablo para a equipe do Cruzeiro, balançou, levantou para a boca do gol, explode no peito do jogador que é o Vitor Pereira, vem novamente o Feijão, recupera para a equipe do Asa, novamente por ali, pelo setor de lado, o Cristian Luca tenta, recupera, olha o Wallace, invadiu a grandeira, bateu, cruzada, batida para o gol, Renan Rinaldi, um vacilo do setor defensivo da equipe do Alvinegro, é isso, Eduardo? O Vitinho, trabalhou, curtiu novamente com Marquinhos, envolveu pela ponta direita, Anderson Feijão, levantamento para a boca do gol, passa por todo mundo, sobrou na esquerda agora para o Dudu, evita a saída de bola, Dudu, botou no gramado, tenta, fez o giro, levantou para dentro da grandeira, ele deu um tapa na bola, o Jefferson, afasta a defensiva da equipe do Cruzeiro, já sai jogo, recupera para a equipe do Alvinegro, Anderson Feijão recebe pela canhota, invade bico de grande área, tenta, trabalha, puxou para dentro, o Feijão atirou, bateu um balaço, passa perto, vai embora, que é o Caio Nunes, tentou, pedalou para cima da marcação, encontrou o Celestino, vai trabalhando de pé em pé, olha o Cruzeiro, limpou o primeiro, segundo, tentou, bateu um balaço para a linha de fundo, a panca por baixo, recupera a equipe do Cruzeiro. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu Maria brasileiro. Olha o Alvinegro, pedalou, fintou o primeiro, segundo, falta! 14 minutos de bola rolando, vem pra cobrança o Anderson Feijão, caminhou pra bola, tirou, rolou pro foguinho, atirou, bateu um balaço, explode na marcação, evita a saída o Jefferson, pra diferente com a imagem, muito mais emoção, Celestino recupera pra equipe do Cruzeiro, entregou pro Pablo, tenta, levou o primeiro, segundo, sacode pelo setor canhoto, levantou pra boca do gol, vai pintar o golaço! Aurélio para o Cruzeiro! Estrelado de Arapiraca. O Cruzeiro tem um gol de Aurélio. Na informação de Panificadora São Jerônimo. Em promoção de Alvinegro dentro da grande área, Lúcio Maranhão foi para dividido com Celestino. Uma batida indiscutível. Olha a bola novamente pro Marquinhos. O Alvinegro vai para dentro, tenta novamente Lúcio Maranhão, atirou, bateu. Jefferson. Pega o goleirão do Estrelado. O Alvinegro tá marcando presença do Coraci. Bola levantada para dentro da grande área. Lúcio Maranhão voltou para trás, agora tentou, deu um tapa na bola. O Feijão pra linha de fundo. Rádio NN. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Olha o Alvinegro, Marquinhos de costa pro lance. Que fundo, pedalou novamente o Vitinho, puxou pra lá, pra cá, tentou, deixou Iranilson novamente a loucura, veio pra marcação, a bola pra
linha de fundo é apenas tiro de meta para a representação da equipe do Cruzeiro. Nas arquibancadas perdendo pelo placar de 1-0. Vem Feijão para cobrança. Autorizou o levantamento para dentro da grande área. Afasta o goleirão Jefferson. Tira lá de trás, pintou do Cruzeiro. Sacode na ponta direita. Aurélio tenta encarar a marcação. Foi puxado pelo Anderson Feijão. Vai pintar cartão amarelo pro Feijão. É isso, Eduardo. Bem aplicado. Cartão amarelo para o Beia Anderson. O cronômetro são decorridos 25 minutos de bola rolando, 20 para jogar deste primeiro tempo. Vai trabalhando o Pablo. Levantamento para a boca do gol. Por baixo a marcação do Vitor Pereira. No Caio Nunes tenta, trabalha. Vitinho recupera a bola da equipe do Asa. Puxou a marcação, pintou contra-ataque, impediu. 30, confira comigo, 30 minutos. Olha o Alvinegro com Vitinho pela ponta direita. Novamente vai carregando por baixo, só na bola exclusivo. Caio Nunes, ser levantada dentro da grande área. Os grandalhões da equipe do Alvinegro. Tá na expectativa dentro da área. O Vitor Pereira, Cristian Luque autorizou o levantamento para a área. Subiu de cabeça, afasta novamente a defensiva da equipe. Recupera a equipe do Asa. Voltou novamente agora com Dudu. Encarou a marcação, tentou novamente com o Foguinho. Vai carregando bola a equipe do Alvinegro. Levantamento para a boca do gol direto dos braços do Jefferson. Levantou para a grande área, afasta novamente o Vitor. Sobrou agora pro Vitinho, perdeu a bola, trabalhou na esquerda, agora o Caio tentou bater um balaço pra linha de fundo. O goleiro Jefferson informou Pitu, mania de brasileiro. Tem escanteio para a equipe do Alvinegro. Feijão pra bola, autorizou, levantou pra dentro da grande área, chega de cabeça. Vitor Paraíba veio pra Negro, cobrar pelo setor de ponta canhota, quem vem pra cobrança. E com esses momentos do jogo em que o Cruzeiro venceu o Asa pelo placar de 2-0, nós vamos nos despedindo na programação da TV Mar. Vem aí mais uma atração. Amanhã teremos um novo encontro a partir do meio-dia na programação da nossa TV Mar, canal 525 e pelo portal Gazeta Web. Um ótimo início de semana para você.